Nesse vídeo eu vou te ajudar a diferenciar vários felinos. Se você confunde onça pintada com leopardo, com guepardo, esse vídeo vai esclarecer muita coisa. E eu ainda vou falar de outros nomes de felinos bem populares, como por exemplo jaguar, chita, pantera negra. Será que alguns desses nomes se referem a um único felino ou será que são felinos diferentes? Vocês vão descobrir isso nesse vídeo e vão ficar surpresos. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, gente! Eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. E, gente, eu sei que esses felinos causam uma confusãozinha na gente. Alguns são mais fáceis de diferenciar mesmo, como, por exemplo, diferenciar um leão de um guepardo é algo claro, as diferenças são gritantes. Os leões têm a juba e não têm manchas na pele, já os guepardos têm manchas na pele e não têm a juba, mas algumas espécies de felinos têm manchas na pele, têm um corpo parecido, que podem fazer com que a gente confunda as espécies. A gente pode chamar um felino de uma espécie quando na verdade é outra espécie, e ainda mais quando se trata de onça pintada e leopardo. Os felinos ou felídeos são uma família de mamíferos da ordem carnívora. Eles têm audição aguçada e uma excelente visão. As diferenças entre eles incluem a maneira como caçam, onde eles vivem e principalmente a morfologia de cada um deles, ou seja, as características do corpo e coloração. E bora falar primeiro sobre os guepardos. Os guepardos, ou também chamado de chitas, são encontrados principalmente em vários países da África e no Irã também. Eles têm uma pelagem grossa, a cor da pelagem varia em diversas tonalidades de amarelo e possuem pequenas manchas pretas redondas espalhadas por todo o corpo. Mais pra frente do vídeo eu vou colocar uma foto das manchas que cada felino tem para vocês repararem no padrão que cada um deles apresenta. E de todos os felinos que eu vou citar aqui, o guepardo é o que tem o corpo mais esguio, com membros longos e bem adaptados para a corrida. E uma questão interessante sobre os guepardos é que eles não retraem as garras para dentro da bainha protetora como fazem os outros felinos. Elas ficam expostas mesmo, e isso confere uma certa aderência ao solo, boa aceleração e facilita as manobras em alta velocidade. E todas essas características, juntamente com a sua cauda comprida, que os ajuda a ter estabilidade nas curvas, fazem com que os guepardos sejam excelentes corredores e consigam atingir uma velocidade de até 115 km por hora em suas caçadas. A forma de caçar do guepardo é essa, envolve perseguição das presas mesmo em alta velocidade e, por fim, a mordida no pescoço para sufocar a presa. E assim, gente, todas essas informações, todas essas características morfológicas que eu falei já te ajudam e muito a identificar um guepardo, mas sem dúvida uma característica assim para você bater o olho e já conseguir dizer que é um guepardo são as suas faixas lacrimais pretas no rosto. Essas faixas pretas que começam dos seus olhos e vão até a boca, como se fossem lágrimas escorrendo, ajudam a evitar o reflexo da luz. Elas absorvem a luz solar. Já que eles costumam caçar durante a claridade do dia, isso acaba fazendo com que a capacidade de enxergar deles não seja comprometida durante as suas caçadas. E bora falar sobre as onças pintadas. E, gente, onça pintada e jaguar se referem ao mesmo felino, beleza? E aí vai depender, do termo, do nome que você usa para se referir a esse felino. Normalmente aqui no Brasil, na América do Sul, a gente costuma chamar de onça ou onça pintada e geralmente nos outros continentes eles se referem a esse felino como jaguar. Mas vocês já sabem, jaguar e onça pintada ou onça se referem ao mesmo felino. E a onça pintada é encontrada na América Central e América do Sul. As onças são maiores e bem mais musculosas que os guepardos e os leopardos. Elas têm dentes grandes e são donas da mordida mais forte entre todos os felinos. Sim, gente, isso mesmo que vocês ouviram. A mordida delas é mais forte que a mordida dos leões e dos tigres. A coloração da pelagem também varia em diversas tonalidades de amarelo e as manchas pretas, tanto das onças quanto dos leopardos, são chamadas de rosetas,
que são círculos pretos recortados que, por lembrarem um pouco o formato das rosas, receberam esse nome de rosetas. As onças pintadas adoram água, elas não veem problema nenhum em entrar na água, elas são boas nadadoras mesmo. Inclusive, os jacarés fazem parte da dieta das onças e isso requer que, eventualmente, elas entrem nos rios, nos lagos e que tenham uma força assim absurda para dominar esse tipo de presa. Mas elas tiram isso de letra. Por outro lado, as onças não são tão ágeis quanto os guepardos e leopardos. E devido ao seu corpo robusto e às pernas relativamente curtas, elas preferem apostar em uma boa emboscada. Elas atacam as suas presas de surpresa mesmo, ao invés de longas perseguições, como fazem os guepardos. Elas costumam ficar mais ativas e caçar mais no período da tarde e à noite. E as onças matam as suas presas fincando os dentes no crânio do animal ou mordem a espinha cervical com muita força a ponto de quebrar o pescoço da presa. Maravilhosas, né? E bora falar agora sobre os leopardos. E os leopardos, gente, de todos os grandes felinos, eles são o que possuem a maior distribuição geográfica. Eles podem ser encontrados em países da Ásia e países da África. Então, assim, né, quando a gente olha para esses dois continentes, são continentes gigantes e os leopardos transitam nesses continentes. Eles têm manchas pretas que podem variar de circular a quadrada e formar as rosetas, assim como as onças pintadas também têm. Os leopardos costumam ter olhos mais claros, enquanto as onças e os guepardos geralmente têm olhos mais amarelados. Os leopardos têm o corpo musculoso também, eles não são tão ágeis quanto os guepardos, nem bons nadadores como as onças. Na verdade, eles preferem evitar entrar na água, mas eles são excelentes escaladores. As onças até podem escalar e ficar nas árvores, mas não com tanta frequência igual fazem os leopardos. Esse título fica para eles. Os leopardos são felinos bastante arbóreos, eles escalam as árvores com muita facilidade mesmo e descansam por ali. E quando eles vão caçar, eles também utilizam a mesma tática das onças. Caminham silenciosamente em direção à sua presa e eles matam as presas por sufocamento. Normalmente mordem a garganta ou mordem em volta da boca e do nariz da presa. Com a presa abatida, ele leva ela para o alto das árvores para devorá-la em paz, sem que outro animal, como por exemplo leões, hienas e cães selvagens, possam roubá-la. E os leopardos costumam ficar mais ativos, eles costumam caçar mais no período da noite. E aí, gente, uma questão interessante que eu trouxe aqui sobre as panteras negras é que muitas pessoas costumam achar que as panteras negras são outra espécie de felino, quando na verdade elas não são outra espécie de felino. E o que acontece é que tanto as onças pintadas quanto os leopardos podem ser pretos, gente, isso mesmo! Essa coloração é originada pelo gene que controla a distribuição do pigmento melanina. Esse pigmento é o mesmo que dá a cor à nossa pele, aos nossos pelos. E aí essa coloração que as famosas panteras negras têm é causada pelo excesso de melanina. E não é porque as panteras negras têm essa coloração que significa que elas não vão ter as manchas, que não vão ter as rosetas. Elas têm sim, só que é mais difícil de ver. Dependendo da distância em que está dela e dos raios solares refletidos, dá para ver muito bem essas pintas. Mas se estiver muito distante e se a luz solar não atingir diretamente elas, aí sim a impressão que dá é que elas não têm as manchas e que são um animal todo preto. Então lembrem, a pantera negra não é outra espécie de felino, tá bom? Ou é uma onça pintada ou é um leopardo que tem esse excesso de pigmento melanina. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês o padrão das manchas que cada um desses felinos tem para vocês repararem na diferença. Reparem que as manchas nos guepardos são todas preenchidas, enquanto as onças e os leopardos, além de terem essas manchas preenchidas, eles também têm as rosetas. Mas se vocês repararem bem, as rosetas das onças são maiores que a do leopardo e algumas das rosetas das onças têm pintinhas dentro, enquanto as rosetas dos leopardos geralmente são menores e não têm essas pintinhas no centro.
E assim, gente, usa essas informações, essas dicas que eu dei para ajudar vocês a identificarem cada um desses felinos. Se vocês gostaram, se esse vídeo ajudou vocês, foi esclarecedor, deixem um like aqui para eu saber disso, para dar essa força no canal. E se você é nova ou novo por aqui, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever no canal, porque tem curiosidade da natureza, gente, toda semana por aqui, sabe? Eu tô postando vídeos longos na sexta, de vez em quando eu posto uns shorts na terça ou na segunda, mas tem curiosidade nova toda semana por aqui. E eu fico por aqui, tenho um ótimo final de semana e eu encontro vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!